A paz de Deus a todos. Olá, Estamos começando mais um. Bíblia para as crianças. Então, neste vídeo nós vamos falar da história que se iniciou com Moisés no livro escrito por ele, de Êxodo, no capítulo 14, a partir do versículo 15, que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo israelita das mãos dos egípcios, para arrancar da escravidão de Faraó. Eles viviam debaixo da submissão, os seus filhos, as suas esposas, a sua família era escravizado, né? E não tinham direitos, eram colocados a situações totalmente opressoras. E por promessa de Deus, que veio na cabeça de Moisés, o Senhor iniciou a retirada daquele povo do Egito. E o Senhor prometeu a eles uma terra aonde manaria leite e mel. E começando esta travessia, já no início, né, passando pelo deserto, levando o povo ali junto a Moisés, os egípcios, a mando de Faraó, iniciou uma caçada ao povo de Deus. Que no meio do caminho, eles apressaram os passos, porque o exército de Faraó era poderoso, as suas carruagens eram fortes e velozes. E se apressaram e estavam alcançando o povo. E o povo, por ter ficado muito tempo como escravos, mesmo assim, começaram a murmurar. E colocaram Moisés contra a parede, perguntando: e agora, Moisés, do que adiantou você tirar nós lá do Egito? Pelo menos éramos escravos, mas lá tinha nossas próprias sepulturas. Pelo menos lá nós comia, bebia. Agora arrancou nós de lá para poder nós morrer aqui. Aonde está Deus? E Moisés, pressionado, foi ali aclamar a Deus para que Deus tomasse a providência. Diga, Valéria, continua. E Moisés, quando sendo pressionado pelo povo, clamou a Deus. E Jesus falou: por que clamas a mim, Moisés? Fala para o povo marchar, andar. E estenda a sua mão pelas águas. E faça que abra duas colunas, uma de um lado e a outra do outro, para que o povo possa passar. E nesse instante, o anjo que estava à frente deles foi atrás para que protegesse ele, que o anjo que eles não conseguiam ver porque estavam a murmurar. Uma coluna de nuvem, né? E um anjo estava à frente do povo. E quando os egípcios se apressaram, que Moisés indagou a Deus, o Senhor falou: por que clamas a mim, Moisés? Porventura não sabes que eu te enviei? E isto, a tua missão, está sendo guardada? Eis que estou com os meus anjos à tua frente. Pois fala para esse povo parar de murmurar e que continue marchando. E estenda a tua mão e levante o teu cajado e anuncie esse mar, pois eu vou fazer com que ele se abra para vocês passar. E endurecerei o coração dos egípcios, endurecerei o coração do exército de Faraó, e farei eles ir atrás de vós. Então o povo que estava murmurando viu que aquela coluna foi para trás do exército. De um lado dela era fumaça e do outro lado dela era fogo. Adiante do exército de Israel, adiante do povo de Israel, vinha o fogo iluminando o seu caminho na escuridão. E adiante dos soldados de Faraó, vinha a fumaça tenebreçando os seus caminhos e tirando a sua visão. Então eles se perdiam e não conseguiam alcançar o povo de Deus. E naquele momento, quando Moisés estendeu a sua mão, que os mares se abriu, o povo começou a entender aonde estava a vontade de Deus. Eles achavam que ia perecer. E quando viu aqueles mares abrindo como duas colunas, ficaram como dois muros, o povo passando em terra seca. E os soldados, confundidos pelaquela nuvem que os tomava, entraram atrás dele pelo mar. E o que aconteceu? Os egípcios foram atrás do povo de Israel e eles foram continuando. E tava tudo escuro para os egípcios e eles estavam conseguindo chegar, tava claro para os povos de Israel. E eles continuaram. E
eles continuaram. E daí eles foram atravessando. No meio do caminho do povo dos egípcios, no meio do caminho, a coluna de fogo e a coluna de vento, eu acho que era isso, começou a criar um enorme vento que destruiu as carruagens deles e dificultaram eles para fugir, porque eles queriam fugir dali, porque eles não estavam conseguindo enxergar nada. E quando eles foram tentar fugir da face de Deus, porque o povo de Israel estava com Deus, o Senhor falou: estende seu cajado, Moisés, para que o mar volta ao normal. Ele estendeu e voltou o mar ao normal. Quando ele voltou, os egípcios, eles morreram. E ele viu, e Moisés viu o povo dos egípcios mortos. Isso, aí as colunas de água se fecharam, o povo estava enfraquecido. Quando tentaram fugir, já não tinha força nas suas carruagens, e as águas o encobriram e não sobrou nenhum sequer. E quando Moisés e os israelitas atravessaram ao outro lado, conseguiram enxergar na praia todos aqueles egípcios, o exército de Faraó, que pereceram diante da força e do poder de Deus. E quando olharam os israelitas, os próprios, o povo que Moisés os conduzia, começaram a temer e acreditar no Deus que fez os céus e a terra, aquele a qual Moisés falou, que era o que os guiaria no meio da terra seca. Porque o povo murmurava, em todo instante eles murmuravam, mas Deus sempre mostrando que era Deus. Moisés, pressionado por eles, indagava a Deus. Deus falava para Moisés: fala para esse povo parar de murmurar e que marche. Porque o povo, no início, já quando os egípcios estavam alcançando eles não conseguiram enxergar o anjo do Senhor e a coluna que estava à sua frente, os guiando. Mas conseguiram enxergar os egípcios, os soldados de Faraó que estavam alcançando eles. Muitas das vezes a gente, em tudo que acontece na nossa vida, enxergamos só o lado ruim e se esquecemos de, na comunhão, colocar diante de nós aonde está o caminho que realmente Deus nos guiou. Porque se eles percebessem, eles iam enxergar pelo Espírito que o Senhor estava guiando eles. Eles não tinham que temer. A nossa vida, nós temos que sempre entender que por mais que esteja em dificuldade, Deus sempre estará à nossa frente. E se preciso, Ele passa atrás de nós, para não deixar que os nossos inimigos nos alcancem. Era um povo de ingratidão, pois ficaram na escravidão dos egípcios ali, dos soldados de Faraó, com suas mulheres, seus filhos sendo escravizados, mortos, humilhados. E no primeiro momento que eles tiveram medo, já foram questionar Moisés, falar: o que adiantou você tirar nós para morrer aqui? Um povo ingrato, que se esqueceu que Moisés trouxe eles de lá da mão do povo de Faraó, tirou da escravidão e estavam prestando atenção só na dificuldade que estavam passando naquele momento. Vamos aprender a valorizar as pessoas, e quando alguém fazer alguma coisa por nós, nós podemos ver sempre a parte boa. Que quando receber o não, nós começarmos a analisar o tanto de sim que nós já recebemos. E quando vir uma dificuldade nas nossas vidas, nós não olhar para o céu e falar: por que Deus nos abandonou? É só nós analisar o quanto Deus já fez por nós. E se estamos num momento difícil agora, é porque Ele com certeza está criando uma estratégia para nos tirar por cima. Porque o Senhor sempre deixou o seu povo por cabeça e não por cauda. Aquele momentinho rápido, Valéria, com você primeiro, algo para nosso dia a dia, para vossas vidas, sobre essa passagem de Moisés com o povo israelita pelo o Mar Vermelho. Eu acho que a gente não pode ser ingrato, que nem o povo foi. Que qualquer coisa que a gente vê, ruim, já ir questionar, ser ingrato por alguma coisa. Eu acho que a gente tem que lembrar disso e tentar ser um pouco mais grato pelas coisas. Tem um provérbio que fala em Provérbios de Salomão que o filho ingrato é a tristeza do pai, né? E o quebrantar dos seus ossos.
né? Então, quando fala de ingratidão, tanto no filho como no geral, é um dos sentimentos piores que alguém pode receber, a ingratidão de alguém. Quando você acha que representa algo, ou que fez alguma coisa, alguém olhar para você e simplesmente usar de gratidão por tudo que foi feito. Então não devemos ser ingratos, como ela disse, sempre tem em nós o dom da gratidão, de agradecer em todo sentido, tanto ao nosso semelhante como ao nosso Deus. Muitas das vezes deixar de exigir, de cobrar, de só pedir e aprender a agradecer. Valérios? Tem gente que sempre consegue ver o mal, mas nunca vê as coisas de Deus, igual o povo que viu os egípcios e não viu o anjo na frente deles. Justamente. Eles estavam com os olhos abertos para ver os inimigos, mas não conseguiram ficar em comunhão para enxergar o anjo de Deus à frente deles. Sempre pedimos discernimento, para que nos momentos piores que nós estivemos vivendo, nós conseguimos enxergar a parte boa. Como lá Eliseu falou para o seu moço: Senhor, nós vamos perecer. Ou o exército que está contra nós falou: feche os teus olhos, fique em comunhão e abra com o olho do Espírito, que tu verás que mais são os que estão a nosso favor do que contra nós. Não importa a situação e os nossos perseguidores, as nossas dificuldades do dia a dia. Deus tem um exército incontável, inumerável. Mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Hoje vocês perceberam aqui, a Valerie não está junto de nós. A Valerie hoje está repousando. Mas no próximo vídeo, com certeza, ela vai estar conosco. Deus também. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz de Deus.